Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Romanos, capítulo de número 15. Nós vamos ler os primeiros 3 versos desta carta. Romanos, capítulo de número 15. Somente os 3 primeiros versos. Diz assim a Escritura: Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Somente até aí. Feche seus olhos. Senhor, obrigado a Deus, mais uma vez te louvamos pelo privilégio de estarmos reunidos como igreja, para, ó Deus, refletirmos a respeito de quem o Senhor é, de quem nós somos e do chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Venha nos edificar nesse instante, para a tua glória e para a nossa alegria nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós vivemos em uma cultura caracterizada por uma conscientização do não uso de descartáveis. Eu não sei você, mas eu tinha esperança de que em algum momento, quando os descartáveis começaram a se tornar comum, que nós não iríamos mais precisar lavar louças. Mas a realidade se mostrou diferente. Existe uma consciência mundial em relação a isso. Se vocês observarem na nossa igreja, nos últimos meses, nós instalamos bebedouros, nós retiramos alguns copos, por causa dessa consciência ecológica e também por motivos de custo. As crianças já estão sendo educadas com essa conscientização. No acampamento do final de semana passado, o Benjamin, meu filho, ganhou um copo ecológico para ele não ficar usando os descartáveis lá do recanto. Ficou todo feliz, o copo fica pequenininho. E essa é a cultura que nós estamos inseridos. Ainda assim, nós utilizamos descartáveis. E nós mantemos a tendência de descartarmos o que não nos é mais útil. E quando nós pensamos na cultura que nós vivemos e nos valores que nós estamos inseridos, especialmente nós, discípulos de Jesus, nós precisamos nos lembrar a todo instante o tema da nossa reflexão desta manhã. As pessoas, ou pessoas, não são descartáveis. Nós lemos um trecho do final da carta aos Romanos. Interessante, você observou na leitura, você pode olhar aí na sua Bíblia, que diz assim: ora, nós. Perceba que o apóstolo, que Deus está falando por meio do apóstolo, para aqueles que são discípulos de Jesus. E a carta aos Romanos é uma carta de ânimo. Era uma igreja que estava desanimada e que precisava de algumas orientações para a vida. E é por esse motivo que o apóstolo ele toca neste assunto. Ora, nós que somos fortes. E eu quero que você entenda algo aqui, base para toda a reflexão seguinte. Nós não somos fortes no sentido de termos uma força natural. Nós não somos fortes no sentido de que, nós nos consideramos melhores do que outras pessoas. Não, nós somos fortes porque Jesus nos torna fortes. E meus amados irmãos, em nossa cultura, e é esse o paralelo que eu quero fazer nessa manhã, quem é forte
tende a descarregar toda a sua força, igual eu fiz com o copo agora há pouco, esmagando muitas vezes pessoas mais fracas. Às vezes com raiva, com desequilíbrio. Às vezes fazemos isso por distração, porque estamos acostumados a uma cultura de descartáveis. Uma sociedade líquida. Uma sociedade em que eu uso enquanto me é útil. Não me é útil, não presta mais. Eu jogo no lixo e nós levamos isso para os nossos relacionamentos em todos os níveis. Ou simplesmente porque eu não dou importância para o meu próximo. Mas esse verso primeiro diz: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, ou suportar as fraquezas dos fracos, em outra versão. E eu preciso dizer para você a palavra que está sendo empregada aqui. No Novo Testamento, no grego, nós encontramos várias vezes a palavra suportai-vos, suportai-vos. Nesse caso específico, é utilizada a palavra grega bastazo, que significa literalmente você carregar, literalmente você apoiar, literalmente você dar um suporte no sentido de sustentar mesmo, pegar com as mãos. Isso é curioso, porque o que Deus está nos dizendo é que, como membros do corpo que nós somos, a igreja, a força de um compensa a fraqueza do outro. Isso vale para todos os momentos da vida, especialmente aqueles mais difíceis. E muitos de nós vivemos momentos difíceis em nossas vidas. Isso é curioso porque quando nós olhamos para a nossa cultura, e quando eu olho para a cultura, não tem como eu olhar distante dela. Eu estou dentro dela, você está dentro dela. E o que a cultura prega é o oposto disso. A cultura prega algo do tipo, abre aspas, ande com pessoas otimistas. Ande com pessoas para cima. Você quer ter sucesso na sua vida? Procure, identifique aquelas pessoas que têm sucesso. Vá trabalhar com elas. Passe 12 horas do seu dia com elas. Se você está num ambiente pessimista, negativo, sai de perto dessas pessoas. Porque isso não vai te fazer bem, vai te contaminar. Mas aí a gente abre a palavra de Deus. E Deus fala assim para a gente: você que é forte, suporte os fracos. Você não depende do estado dos outros para ser forte, como diz a sociedade. Porque quem te fortalece é Jesus. Porque a sua força está no Senhor. Se você quiser abrir rapidinho, abra, se não só ouça a minha leitura. Salmo 118, 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Esse é o Salmo 118. Aí o Salmo 18 diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. A minha força está no Senhor, independente das circunstâncias que eu vivo. E o que é curioso é que a própria cultura que insiste que nós somos de plástico, que nós somos descartáveis, ela nos mostra diversos exemplos do contrário.
Deixa eu indicar para vocês. É a história, por exemplo, do patinho feio que se torna herói. Salva sua família. É a história da feia que se torna bela. É a história daquela pessoa improvável, aquela pessoa tola, que salva os espertos. É a história daquele jogador menosprezado pelo time, mas que leva o time para a vitória. É a história daquela pessoa julgada pela sua cor de pele, mas que prova que esse tipo de preconceito é tolice. Sabe por que a cultura reflete esse tipo de história? Porque são histórias reais, simbolicamente baseado em histórias reais. Sabe por que a cultura acaba retratando e se contradizendo com essas histórias? Porque Deus faz isso constantemente na história. Um dos textos bíblicos mais usados fora de contexto, mas agora a gente vai usar no contexto. Mateus 23, 12, Jesus diz assim: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus está falando isso. E meus amados irmãos, nós estamos nos aproximando do Natal. Esse é o último domingo antes do início das nossas celebrações natalinas. E Deus fez exatamente isso com Jesus. É isso que nós chamamos de Natal. Jesus nasce de uma família comum. Os seus pais eram jovens, imaturos até, pessoas simples. Jesus nasce literalmente num curral. Ele cresce numa cidade do interior, numa zona rural. Ele está cercado de pessoas comuns, ele tem uma profissão comum. Não existe grandes holofotes. Jesus não estava numa cidade como São Paulo. Jesus não estava na Avenida Paulista, nem na Vergueiro. Jesus foi menosprezado pelos seus irmãos, pela sua família, pelas pessoas da sua cidade, que não botavam fé no que ele falava. Jesus foi insultado, Jesus foi humilhado, Jesus foi zombado, Jesus foi morto. Mas ele ressuscitou. E ele voltará. E voltará, sabe para quem? Para os fracos, que ele torna forte. É o que diz, por exemplo, em Romanos 14, se você quiser abrir a sua Bíblia ou acompanhar a minha leitura, Romanos 14, a partir do verso 9, preste atenção na riqueza do detalhe aqui. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. 2 pontos. Aí ele vai explicar, para que fim? Aí ele vai dizer assim, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, que julgas teu irmão, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Voltando para o nosso texto principal de Romanos 15. Nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Deixa eu falar um pouquinho sobre agradarmos a nós mesmos. O texto diz que nós devemos suportar os fracos.
Porque suportar o forte é fácil. A pessoa é bonita, a pessoa é feliz, a pessoa é rica, a pessoa tem influência, a pessoa é cheirosa, a pessoa é educada, a pessoa tem saúde, a pessoa é emocionalmente equilibrada, a pessoa não aparenta nenhum pecado assim grave, a pessoa não aparenta ter nenhum vício, a pessoa fala bem o português e fala até outras línguas. Aí é fácil, né? Eu quero ser amigo dessa pessoa. E é isso que a sociedade fala, é isso mesmo, você tem que grudar nessas pessoas. Mas sabe o que isso significa? É o que a palavra está dizendo aqui. Significa agradar a nós mesmos. Você está enganando a você mesmo, achando, não, eu vou dar força para essa pessoa aqui, e a pessoa tem essas características. Na verdade, isso é extremamente agradável para você. Na verdade, você está selecionando amigos, irmãos, pessoas que te agradam. E eu não sei se isso é uma realidade para você também. É na minha vida e na vida de pessoas próximas que eu conheço. Os nossos melhores amigos, nossas melhores amigas, nós não escolhemos. Acontece. Alguém se torna um melhor amigo. Na maioria dos casos, você não escolheu. Você se encontrar em algum momento da vida e houve uma sinergia, houve uma troca ali de sentimentos semelhantes, ou o contrário, isso uniu vocês, e se tornaram amigos, amigas para a vida toda. Ser discípulo de Jesus é não descartar quem é feio, quem é chato. Sabe aquela pessoa chata? Quem é infeliz. Pastor, aquele sujeito é um infeliz. É, isso mesmo, vai lá. Se você está identificando isso, é porque você está mais forte que ele. Caminha junto com ele. Ser discípulo de Jesus é não descartar quem é pessimista. É não descartar quem tem mau hálito. Você pode orientá-lo, mas não descarte-o. Você conhece quase todos os defeitos da pessoa. Você conhece alguns vícios dela, alguns pecados dela, mas você não vai descartá-la por causa disso. A pessoa é mal educada, a pessoa é doente fisicamente e emocionalmente. Pastor, aquele sujeito não dá, ele é um doente. Eu falo, pois é, ele precisa de você. Aquela pessoa que fala o tempo todo, ou que fala errado, isso te incomoda, ou que é fofoqueiro, fofoqueira, fala mal dos outros e fala mal de você também. Ontem nós estávamos saindo do prédio e tinha uma família saindo e a Gabi falou, está sabendo que aquela família vai sair do prédio? Eu falei, como você está sabendo? Não, porque a nossa diarista falou. Eu falei para ela, você sabe que ela deve estar falando da gente para eles também, né? Nós temos que amar essas pessoas todas, nos aproximar de todas essas pessoas. Porque, gente, agradar a nós mesmos é a grande marca da cultura que nós vivemos e não é uma marca legal. Eu busco o tempo todo. A minha natureza corrompida faz isso. Eu olhar para o meu umbigo o tempo todo. Algum tempo atrás, eu estava numa cidade, não muito tempo atrás, e aí chegou a notícia que a cidade toda ia ficar sem energia. E aí tinha uma pessoa perto de mim que ficou sabendo da notícia junto comigo, mas falou sério, não falou brincando não. Falou, não acredito, eu vou ficar sem internet.
os hospitais iam ficar sem energia. As escolas iam ficar sem energia. As indústrias, e era uma cidade de muitas indústrias, iam ficar sem energia. E a pessoa está preocupada porque ela não ia conseguir atualizar o feed do Facebook. Um absurdo. Nós temos muita dificuldade em pensarmos em comunidade. Talvez esse seja um dos maiores problemas dos nossos dilemas políticos, sociais. Eu penso em mim, em mim. Eu não penso em sociedade nem no condomínio do meu prédio, nem nos moradores da minha rua, nem no meu bairro, nem na cidade, que dirá no país e no mundo. Mas a palavra de Deus nos exorta a um caminho diferente. A orientação bíblica é: não agrade a vocês mesmos. E aí, eu não estou dizendo que é fácil. É contracultural. É isso mesmo. A Bíblia está nos chamando para sermos contraculturais. É deixar de lado essa característica, e o brasileiro tem muito dessa característica, historicamente falando, de querer levar vantagem em tudo. É a figura da lei do Gerson. É a figura do Zé Carioca, que a Disney retratava lá na década de 60, 70, como um personagem que queria levar vantagem em tudo. Era brasileiro. O que importa é eu ser feliz. O discípulo de Jesus não pensa assim. É fácil, pastor? Não. É um desafio diário. E deixa eu dar uma palavrinha para você que pensa diferente de mim, e não tem problema você pensar diferente de mim e da palavra. Eu te respeito mesmo assim. Se você pensa assim: eu vou fazer o que me agrada. Não quero seguir a orientação de ninguém, nem de um pastor, de uma igreja, da Bíblia, de Deus, de ninguém. Vou fazer o que me agrada. Eu digo para você: você tem todo o direito de fazer isso. Mas não venha me dizer que esse é o modo de vida que Jesus apresenta. Não é. Ele nos chama para colocar os outros em primeiro lugar. Ele me chama para ajudar, para perdoar, para reconsiderar, para caminhar junto das pessoas. Talvez você olhe para a sua vida hoje, e eu falando assim, a Bíblia falando, nós somos fortes, nós somos fortes, nós somos fortes, e você esteja pensando: não, pastor, se tem uma coisa que eu não sou, é forte. Talvez alguns hoje estejam em algumas etapas da espiritualidade. Eu não vou ler o texto, mas vou só mencioná-lo. Hebreus 5, a partir do verso 12, de 12 a 14. É aquele texto que, se você é de igreja há algum tempo, você conhece. Que fala que os neófitos, os novos na fé, precisam de leitinho, como crianças precisam de leite. Mas aqueles que já estão há algum tempo, eles precisam de alimento sólido. Então, quando a Bíblia, aqui em Romanos 15, está falando de sermos fortes, se você é um novo discípulo, você está à base de leite. Igual o Dan lá em casa, com 10 meses. Leitinho, leitinho. Já está começando um alimento sólido, mas a base ainda é o leite. Se você é um discípulo maduro, eu vou chamar de velho, mas velho no sentido positivo, tá? Se você é um velho discípulo de Jesus, você precisa de alimento sólido. O leitinho não adianta, você precisa de uma feijoada espiritual, para você encarar os desafios da sua vida. Agora, sabe uma situação, às vezes a gente olha para essas duas opções e a gente entra em crise. Existe uma situação que é possível você ser um velho discípulo imaturo, ou passando por um momento de imaturidade na sua vida. Para você,
mesmo já tendo comido feijoada, talvez valha a pena você voltar para o leite, encarando o leite como um tratamento, para daqui a pouco você comer feijoada novamente. Voltar para a base do Evangelho, para o seu primeiro amor, para entender a graça de Deus, para entender o que significa essa cruz, para entender o amor de Deus pela sua vida. E isso vai, você que está enfraquecido, vai te fortalecendo, e você vai entendendo, e daqui a pouco você está fortalecendo outros. Então, se esse for o seu caso, o que eu quero dizer para você nessa manhã é: não desanime, ânimo. Primeiro passo é você perceber isso. O segundo passo é você tomar uma atitude. Eu preciso ter mais intimidade com Deus. E conte com os que são mais fortes ou que estão mais fortes para te auxiliar nessa caminhada. Essa é a tese do apóstolo Paulo aqui. Os que são mais fortes ajudam aqueles que estão debilitados, seja por uma circunstância financeira da vida, seja por uma circunstância familiar da vida, seja por um momento de luto, seja por uma crise de fé, de espiritualidade. Mas mesmo você, que talvez se sinta fraco, eu quero te dizer que, ainda que você esteja em tratamento, ainda assim, todos nós somos fortes. Por quê, pastor? Porque nós somos discípulos de Jesus. Nós estamos durante toda a nossa vida em treinamento. E às vezes quem te levou para este momento difícil foi o próprio Deus. Por que Ele faz isso? Porque Ele te ama. Ele quer forjar você. Como o presbítero Eleusis orou agora há pouco. Para que você cresça. Para que você amadureça. Isso torna a nossa espiritualidade mais forte. Nós não somos melhores do que outras pessoas. Nós somos mais fortes pela graça de Deus agindo em nós. Nós percebemos que há algo diferente nas nossas vidas. Algo que as outras pessoas não percebem. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo. É um testemunho interno. É Ele agindo na sua vida. E essa sensação nos leva a uma obrigação. Devemos suportar as fraquezas ou as debilidades dos mais fracos. O texto diz que Cristo não agradou a si próprio. A perícope é maior. Eu poderia ter lido o texto todo. Leia em casa, quem sabe em uma outra oportunidade a gente explore os versos seguintes. Mas eu queria dar este foco para você nessa manhã. Nós somos seres humanos. Nós somos fortalecidos por Deus. Nós não somos pessoas descartáveis e as pessoas que estão ao nosso redor não são descartáveis. Nós não fomos criados para agradar a nós mesmos. Nós fomos criados para servir ao próximo. Como? Suportando-os da mesma forma que Cristo nos suportou. E da mesma forma que Cristo nos suporta a cada dia. Jesus fez uma opção. É isso que o texto diz. A opção de Jesus foi: eu não vou agradar a mim mesmo. Jesus escolheu agradar a mim e agradar a você. Ele não precisava fazer isso. Não precisava. Mas Ele fez. Sabe por que Ele fez? Porque Ele te ama.
porque Ele quer reconstruir a sua vida para a glória dEle. Desculpe. Jesus fez assim também com a gente. Para a glória dEle, para nós sermos santos, para nós voltarmos a sermos úteis novamente. Ele nos tirou do lixo. Ele nos restaurou. Ele nos fez útil, mostrando que nós não somos descartáveis. E nos ensinando que este é o modo de agir de quem é discípulo de Jesus. Amém? Que essa seja uma verdade no nosso agir, no nosso pensar, nas nossas vidas. Amém.